João capítulo 17, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora vamos para João capítulo 15, ler o versículo 11. João 15, 11. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Queridos, Jesus foi o primeiro missionário que nós temos notícia na terra. E não só porque ele tinha uma missão específica, mas porque ele tinha um comprometimento com a missão. Esse texto que nós lemos do capítulo 17, verso 18, ele diz: como tu me enviaste ao mundo. Ele estava dizendo: eu cumpri a minha missão, o Senhor me mandou para cá, o Senhor tinha um propósito a realizar neste mundo, e eu vim e realizei o propósito, eu cumpri a minha missão. Agora, eu fiz um pouco mais do que isso. Eu não só cumpri a minha missão, que o Senhor me deu de me enviar para este mundo, mas eu também os enviei ao mundo. Olha só, Jesus, ele recebeu um comando, ele veio a essa terra, realizou o comando que Deus fez, e ele preparou outros para que fossem também ao mundo. Ah, mas é muito difícil, não é bem assim. No capítulo 15, verso 11, nós lemos: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu tenho-vos dito isso para que o vosso gozo seja completo, a sua alegria, a alegria de fazer, a alegria de pregar, a alegria de ver vidas libertas, a alegria de ver o Pai agindo, a alegria de estar fazendo a mesma coisa que Ele fez, de estar tendo os mesmos resultados que Ele teve, é o que o Senhor espera que esteja no coração dos seus filhos. Ele veio, Ele fez, houve regozijo no seu coração, e aqueles que Ele treinou para ir, para fazer a mesma coisa, que Ele quer que tenha o mesmo gozo, o mesmo prazer, a mesma alegria. Ele encerrou sua missão, dizendo no capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Olha que extraordinário, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Às vezes achamos que glorificamos a Deus quando falamos glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Isso é uma glória também, mas mais do que falar, Jesus está dizendo aqui que Ele glorificou o Pai fazendo, Ele glorificou o Pai obedecendo, Ele glorificou o Pai pregando a palavra de Deus. Então, quando Ele diz, eu te glorifiquei realizando a obra, você pode me perguntar, que obra? Que obra foi essa? Podemos ter duas linhas aqui de entendimento acerca dessa obra. Primeiro, a redenção. Foi a primeira obra que o Senhor realizou nessa terra, foi a obra da redenção. Por quê? Porque foi através da sua morte que Ele nos trouxe de volta para Deus. E a segunda obra foi a obra do discipulado, que foi através da sua vida. Veja que a primeira obra foi através da morte e a segunda obra foi através da vida. Eu resgatei da morte para a vida, mas eu também, em vida, ensinei a ser discipulado e a viver dentro desse processo da nova vida. Quando nós somos enviados por Deus, Deus nos chama para cumprir uma missão, irmãos. Nós temos o privilégio de proclamar a vida da redenção que nós vivemos. Se nós passamos pela redenção em Jesus, passamos da morte para a vida, o que vamos compartilhar é essa vida. Nós não vamos compartilhar a vida da morte, a vida do fracasso, a vida do não posso, a vida do não dou conta, a vida do não tenho, a vida do não dá certo, não. Nós temos uma missão de agora proclamar a vida dele, que é a redenção, e mais do que isso,
trazer vida aos que estão mortos espiritualmente e fazer um discipulado com eles, para que isso seja reproduzido nas gerações seguintes. Jesus disse isso quando? João 17, versículo 4, ele diz lá: eu te glorifiquei na terra. Eu cumpri a minha missão, consumando o quê? Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Ok, então se eu já fiz isso, se o Senhor já me abençoou, nós agora vamos enviar pessoas para realizar as mesmas coisas. E aqui, irmãos, nós não precisamos passar por uma conversão missionária, um apelo missionário. Tem que ser missionário para cumprir a missão de Deus. Eu vou para a África, eu vou para Londres, eu vou para não sei para onde. Não, é simplesmente cumprir uma missão que Ele deu para todos aqueles que passaram da morte para a vida. Ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão foi dada. Deus não falou, vai para a África. Alguns têm chamado específico. Eu digo para a África, porque desde que eu me converti, todo mundo dizia que ia para a África. E a África está bombando lá e o povo está caindo aqui, né? Agora mesmo, aquela cantora esteve lá e lotado, milhões de pessoas para glorificar a Deus. Eles andam quilômetros para adorar a Deus, estão firme e forte lá. E os outros que diziam que ia para a África, estão aqui arrastando a cachorrinha, né? Ao invés de se fortalecer, nada nós vemos. Então veja que o Senhor diz assim: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Verso 18. Ele não nos enviou de qualquer jeito, irmãos. Ele não nos enviou para passear, Ele não nos enviou para estar no hotel 5 estrelas, olhando o movimento, ou indo nos pontos turísticos da cidade. Isso não é missão. Observe que o campo de trabalho continua o mesmo. Qual é o campo do trabalho? O mundo. Ele diz que o Senhor me trouxe para esse mundo, para fazer um trabalho, e Ele fez. E é o mesmo mundo que Ele mandou que eu e você fosse. É o mesmo mundo, não mudou. O mesmo coração duro, o mesmo nível de dificuldades, a mesma indiferença, o mesmo descaso, o mesmo todo mundo ocupado, as mesmas coisas, nada mudou. O que nós precisamos não é uma conversão missionária, irmãos, mas uma mudança em que todo aquele que encontra Jesus, ele passa por ela. É impossível você encontrar com Ele e você não se apaixonar por Ele. É impossível encontrar com Ele e não ter a sua vida transformada. É impossível você não fazer a mesma coisa que Ele fez quando você se encontra pessoalmente com Ele. Quando Ele se revela para você, quando Ele perdoa seu pecado, quando Ele transforma a sua realidade de vida. É algo tão extraordinário que você nunca mais é a mesma pessoa. Como assim? Ele nos dá tudo aquilo que está nele para fazermos as mesmas coisas que ele fez. O que está nele que pode estar em mim e você? Muitas coisas. A primeira delas é ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, seja cheio. É algo possível a qualquer pessoa. Se pegarmos um copo, qualquer pessoa é capaz de encher ele com água, sim ou não? Qual é a dificuldade de pôr água no copo? Nenhuma. Até criança faz isso, por mais que derrame um pouco, mas eles enchem um copo. Isso é o que Ele pede para mim e para você, seja cheio do Espírito. É a água viva que pode entrar na sua vida e transbordar e ser essa pessoa cheia da palavra, cheia da graça, cheia da unção de Deus. Agora, não queremos pagar o preço de buscar isso. Ah, mas a garrafa está fechada, eu ainda tenho que abrir, está duro, eu não consigo abrir. Ah, mas ser cheio do Espírito tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que ficar indo para a igreja. E para pecar, tu não tem que sair de casa para ir para o boteco, não tem que sair de casa para ir para os cantos fazer o que não presta? Também é um esforço, não é não? Eu penso que sim. E é um esforço até maior, porque você gasta muito. Quando você chega em casa, está duro, com dor de cabeça, com raiva, porque alguma coisa não deu certo, pode ter brigado por lá, arriscou a vida.
Mas quando nós estamos cheios do Espírito, irmãos, nós fazemos tudo aquilo que Jesus fez. O que Ele fez? Ele foi buscar o perdido. Ele tem amor para derramar no coração daqueles que não têm mais expectativa nenhuma de vida. Além de buscar o perdido, ele chega e tem prazer de pregar a palavra para a salvação de outras pessoas, levá-los uma experiência, levá-los a abrir o seu entendimento para entender o nível de perdão que ele fez quando ele se entregou naquela cruz. E mais do que isso, irmãos, ele nos ensina a viver o reino de Deus nessa terra. Não é uma coisa fácil, porque a terra só puxa para a carnalidade, só puxa para o pecado, para a imoralidade, para a ignorância, para o roubo, para a corrupção, mas o reino nos atrai para uma vida limpa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, e é um contraste fenomenal, porque as pessoas não aceitam que outro seja justo, não aceitam que ande na retidão, mas os santos são separados sim. Os santos são separados de outras pessoas, e para isso nós precisamos aprender uma das estratégia de Jesus para poder ter êxito, tanto na sua vida de missionário, para pregar o Evangelho, quanto para ser cheio do Espírito, quanto para viver o reino nessa terra. Uma das coisas fantásticas que Jesus nos ensinou pela sua vida é ter um tempo sozinho com o Pai. Ele subia o monte, ele ia para as praias, ele andava no deserto. Não era porque ele queria se exibir, não, ele queria ficar sozinho com Deus. Qual é o tempo que você separa para ficar sozinho com Deus? Esse é o tempo mais precioso, porque é o tempo em que o Pai recarrega tuas energias, recarrega tuas forças. Ele te dá palavra de ânimo, palavra forte, que te põe de pé. Querido, o missionário de Jesus dos dias de hoje, se não tiver esse tempo sozinho com Deus, se não tiver essa palavra viva que salta todos os dias diante dos nossos olhos, ele não consegue subsistir à opressão que esse mundo está pondo sobre os santos. Por isso que a nossa família precisa ser alcançada, com certeza. Mais do que só a nossa casa, há centenas, milhares de outras famílias que também precisam ser alcançadas. Então, temos que tirar os olhos só do nosso umbigo para olhar essa comunidade que está perdida. Os vizinhos, os colegas de escola, colegas de faculdade, os amigos da rua, os amigos de infância, enfim, são tantas pessoas que nos cercam que nós precisamos alcançá-los. Ah, mas eu não gosto deles, eles são muito chatos. Nós também somos. Nós também éramos, né? Somos não, nós éramos, e o Senhor nos transformou pela sua graça, mas aos olhos de outras pessoas também nos acham pessoas chatas. Por isso que a nossa conversão a Jesus, irmãos, ela requer uma renúncia daquilo que nós éramos para obedecer à vontade de Deus. E isso é muito tremendo, porque a missão de Jesus não é que eu seja uma pessoa boazinha, não é que eu seja uma pessoa que esteja preparada para ir para o céu. Isso não quer dizer nada. Eu só estarei preparada se eu fizer o que Ele fez, se eu obedecer o que Ele mandou fazer, não só a transformação da minha vida, mas eu promover a transformação de outras vidas, ser um canal para que outras pessoas sejam alcançadas e conheçam a verdade do reino. Por isso que Ele não nos manda atrás daquele que nós amamos. Não, eu vou falar com fulano porque eu gosto tanto dele, eu não queria que ele fosse para o inferno. Não, a primeira coisa que Ele nos ensinou, amai os vossos inimigos. Então eu tenho que ir atrás dos inimigos também. Eu tenho que ir atrás daqueles que me odeiam também. Eles têm que ver que eu não os odeio, apesar de eles nos odiarem. Não temos que ir para discutir, mas temos que ir para amá-los, para levar a verdade do Senhor. Mas é o meu inimigo, queridos. A Bíblia fala de uma grande lição de missão para quem? É uma lição de missão que nós vemos aqui na vida de um homem que também não gostava dos seus inimigos. Mas ele tinha que ir lá.
Deus lhe deu uma missão, vai lá e prega para eles. Mas ele não gostava, ele não queria, e ele não foi. Vocês conhecem muito essa história. É o profeta Jonas. Mais do que o profeta, Jonas, ele tinha muitas fraquezas emocionais e espirituais, como nós também. Jonas tinha muitas debilidades internas que não lhe permitia cumprir a ordem de Deus na vida dele. Era um homem de Deus? Era um profeta, mas nós vemos aqui que Deus, ele é tão amoroso que ele também trabalha com vasos problemáticos como nós. Né? Somos um problema, porque Deus fala conosco e nós resistimos. Deus nos manda ir, nós não vamos. Deus nos manda realizar alguma coisa e nós não fazemos. E vai passando o tempo e está tudo certo, não acontece nada. Claro, Ele não vai pegar na tua mão a força para você cumprir a missão, não vai mesmo. Mas nós temos que saber que tudo tem uma consequência. Então veja que Jonas, ele recebeu uma missão do nosso Deus. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Aqui foi o chamado de Jonas. Levanta-te. Foi o primeiro levanta-te que Deus deu para aquele homem. Vai até lá, a grande cidade de Nínive. Então esse missionário foi chamado. Ele foi chamado, irmãos, para pregar a palavra a um povo. Assim como eu e você tivemos o primeiro levanta-te de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós fomos? Jonas também não. Jonas também não. Ele não queria ir. Mas por que Jonas não queria ir? Nínive era o destino. Foi a cidade que Deus mandou ele ir. E houve muita resistência ali, porque, na realidade, Jonas odiava os assírios. Os assírios tinham sido muito mal com o seu povo, com os judeus. E ele não queria levar a palavra para eles, simplesmente. Eram seus inimigos. Eu vou ter que levar a palavra para aquelas pessoas. Ele havia um ódio grande dentro dele, havia uma raiva muito forte, é porque ele não queria realizar a obra de Deus. E ele decidiu no seu coração: não vou não. E quando ele vai para o porto, como que se fosse, né? Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele, ele tinha que realizar, mas ele decidiu mudar o seu próprio destino. Às vezes, irmãos, nós sofremos consequências de muitas atitudes que nós tomamos porque decidimos mudar o nosso destino. E Deus não interfere, Ele respeita nossas decisões. Quando nós mudamos o nosso destino, nós precisamos saber aonde esse novo lugar vai nos levar. Ele vai nos aproximar de Deus ou vai nos afastar mais ainda de Deus? Jonas, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a fuga de Deus, as reclamações, não ia fazer Deus mudar de ideia. Deus não vai mudar o seu propósito, porque nós vamos dizer: eu não gosto daquele povo, eu não tenho nada a fazer naquele lugar, aquele povo tu sabe que nos odeia, aquele povo fez isso e aquilo. Não adianta, irmão, se Deus mandou, Ele tem uma ação a realizar naquela cidade, Ele tem vidas ali que precisam ser conquistadas, Ele tem vidas ali que Ele precisa transformar. Por isso que a fuga de Jonas trouxe consequências muito piores para ele. Que consequência, irmãos? O verso 3 diz que Jonas se levantou, mas, não precisa nem ler o resto. Quando nós colocamos o mas, nós já estamos querendo justificar alguma coisa para dizer o não. Quando falamos: não, eu entendi, mas, é como se eu dissesse: eu não quero ir. Eu entendi, mas eu não vou. Eu entendi, mas a minha vontade é de fazer tal coisa. Esse mais aqui já estava dizendo para Jonas que ele iria mudar a sua rota. E ele encontrou o navio. E
quando nós encontramos portas assim, nós entendemos, Deus abriu uma porta nova para mim. Deus mudou de ideia. Ele encontrou um navio, pastor, que a porta estava aberta. Ele disse, Deus abriu uma porta para mim. Eu não vou mais para Nínive, né? Eu vou tomar outro rumo, eu vou para Tarsis. Querido, nem todas as portas que estão abertas diante de nós foi Deus que abriu. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós queremos fugir para longe da presença de Deus, mas nós estamos entrando na maior furada da nossa história. Jonas não esperava que aquela porta que estava aberta para ele era uma porta errada. Ele não esperava, irmãos, que ele seria interceptado da forma como foi. Os irmãos conhecem, a tempestade veio, o navio veio a pique, e ele nem aí, porque essa porta foi muito boa, eu vou deitar aqui no porão e vou dormir. E é quando Jonas escuta a segunda vez a mesma fala de Deus na boca de outra pessoa. O comandante chega naquele lugar e vê aquele homem dormindo. Falei, ei, seu dormente, tu está agarrado no sono por quê mesmo? O que você está fazendo tão descansado no meio dessa tempestade? Te levanta, ou levanta-te e invoca o seu Deus. Foi o segundo levanta-te que Deus deu para esse homem. Uma outra oportunidade para Jonas entender que Deus não chamou para ficar sentado, deitado, nem dormindo. Ele tinha uma missão e precisava ser executado. Irmãos, nós temos que acordar. Nós temos que ouvir os levanta-te de Deus, realizar a missão que Ele coloca nas nossas mãos. Há muito comodismo, há muito descanso na nossa parte e não nos levantar na direção do perdido para trazê-lo para o Senhor. E aqui, irmãos, Deus usou a boca daquele comandante incrédulo para poder mobilizar aquele homem. Só que Jonas parece que às vezes ele não quer ouvir. E a pergunta daquele comandante, você está acordado? É como se ele dissesse, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós estamos a ponto de ir a pique. Você está aí descansado por quê? Nós às vezes, irmãos, parece que não compreendemos que a nossa vida sem Deus corre um sério risco. Porque a morte não é só uma morte física, uma morte sem Deus, é uma morte eterna, é uma separação eterna. A Bíblia é muito clara, há dois caminhos, a vida e a morte, o céu e o inferno. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E não é uma escolha que muitos dizem, não, quando eu morrer, Deus vai ver se eu mereço e Ele vai me dar aí o meu lugar para eu descansar. Esqueça, Deus não vai tomar essa decisão. A Bíblia é clara, essa decisão nós tomamos enquanto estamos vivos. Para onde eu quero ir, onde eu quero passar a eternidade. E Jonas sabia muito bem disso. Por isso que nesse verso 17, Deus ordenou para ele outra vez. Aliás, nesse verso 17, Deus não ordenou para Jonas. Deus ordenou ao grande peixe que o engolisse. Ele obedeceu ou não obedeceu? Veja a diferença aqui, irmãos. Deus já tinha falado 2 vezes com esse homem, e ele desobedecendo, batendo a cabeça na parede, passando por todo esse sofrimento. Mas quando Deus ordenou ao peixe, imediatamente ele cumpriu a ordem de Deus. Toda a natureza está debaixo do comando dos céus. E naquela hora em que aquele homem viveu aqueles dias terríveis, ele viu ali, dentro daquele lugar de agonia, no ventre daquele peixe, quem é que estava falando com ele? Quem é que está falando contigo, Jonas, que você não está dando ouvido? Irmãos, às vezes nós estamos fazendo ouvido de mercador. Quando eu era pequena, na casa dos meus pais, que eles falavam, eu sempre fui muito obediente, mas meus irmãos eram meio cascudo. Quando eles falavam que eles desobedeciam, eles iam para cima com muita vontade. Eles diziam, quem é que está falando com você mesmo?
Aí o nego amarelava, porque sentia autoridade e sabia que via chumbo grosso naquela hora. E eu vejo que Deus veio para Jonas desse mesmo jeito assim. Você está pensando o quê, rapazinho? Quem é que está falando com você? Eu já falei 2 vezes se você não me obedeceu. E agora lá no ventre daquele peixe, Deus volta outra vez para falar com aquele homem. E no capítulo 3, verso 2, ele diz pela 3ª vez: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Só que aí ele diz algo extraordinário: prega a mensagem que eu te darei. Você não vai falar o que você quer, você não vai acusar os erros dele, você não vai dizer que você os odeia, você não vai dizer nada do que seu coração está dizendo. Você vai para lá, Jonas, agora, e você vai falar a mensagem que eu vou te dizer. Ele ainda nem tinha a mensagem, mas agora Deus falou grosso, você vai. Irmãos, olha que coisa forte isso. A mensagem que nós temos a dizer não é nada do nosso coração. Por isso nós temos que parar de querer escolher quem é a pessoa que nós vamos pregar, se é o amiguinho que nós temos, se é a amiguinha, se é alguém importante ou não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos precisam de Deus, todos precisam de perdão, todos estão precisando de salvação. Então a palavra não é a nossa, é a dele. Se nós estamos reproduzindo o que ele foi, o que ele fez, de por que veio, não pode ser a minha fala, tem que ser aquilo que ele mandou falar. Veja aqui, irmãos, que ele nos ensina que a mensagem que Jonas tinha que pregar, e ele tinha que ficar atento. Qual é a tua palavra, então? Quando Jonas é lançado na praia, agora sim, você vai lá, e eu vou te dizer a palavra que você vai dizer. Quando você cumpre a ordem de Deus e entra no campo da obediência, você volta a ouvir a voz de Deus. Olha que extraordinário. Enquanto estamos, irmãos, batendo firme contra Deus, resistente, os céus se calam, mas vem as consequências. Vem o barco errado, vem a porta aberta para o mal, vem a tempestade, vem o fundo do mar, vem um peixe nos tragar, vem tribulações de vários níveis para nos roubar de Deus. E às vezes não entendemos: Deus, eu sou teu filho. Tu é mesmo, profeta? É meu filho mesmo, e por que não me escuta? Por que não me obedece? Deus chama Jonas, irmãos, fortemente aqui nesse texto, e ele então nos ensina a mesma coisa. Quando nós saímos para pregar, quando nós saímos para obedecer a voz do Senhor, não fale a sua palavra, mas ouça o que Deus vai lhe dizer para você ministrar na vida de outras pessoas. Esteja atento naquilo que o Senhor vai dizer, irmãos, porque a única palavra que tem poder de mudar vidas é a dele, a nossa não tem. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. É o tempero, é o óleo que vai poder convencer o pecador dos seus erros para a transformação da sua própria vida. E aqui nós voltamos para Mateus 28, 19 a 20, a nossa missão. Todos nós recebemos essa missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Será que nós estamos conscientes desse chamado? Deus não mandou você ir para a África, Deus não mandou você ir para nenhum lugar difícil. Aqui mesmo onde você está, missões urbanas, missões com seus vizinhos, missão no lugar onde você trabalha. O método que nós trabalhamos é exatamente esse: você evangelizar pessoas que te conhecem, pessoas que te veem todos os dias, pessoas que trabalham com você, estudam com você, comem com você, está vendo se você tem um testemunho ou não para pregar para eles, se a tua vida está condizente com o seu discurso. Porque se eu estou toda errada, falando um monte de piadinha imoral, um monte de pornografia, um monte disso e daquilo, e venho falar de Jesus, a pessoa olha para a tua cara: rapaz, esse teu Deus não serve para mim não, porque se não mudou a tua vida, vai mudar a minha? Não mesmo.
Então, queridos, o nosso discurso tem que ser coerente com a nossa vida. Isso é você fazer missões com a sua própria história de vida, que foi o modelo de Jesus. Então, veja, se nós não temos a mensagem que Ele mandou para nós, o que estamos pregando? Se nós cessamos de ouvir Deus, se não estamos mais vivenciando isso, qual é a palavra que nós estamos pregando, o que nós ouvimos de terceiros? E vai acontecer isso, você vive isso, você tem isso como experiência na sua vida, Deus está agindo assim em você, Deus me ama, tá, Deus te ama, mas você não mudou por quê então? A palavra nos confronta todos os dias, irmãos. João, ele chegou com um discurso forte, e foi um boom na época, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quem é você, rapaz? Você veio de onde aqui para falar isso para nós aqui? Aqui eu sou o sumo sacerdote. E eles, arrependei-vos. Falar isso numa época daquela é mesmo como hoje, irmãos. O mundo não mudou, é o mesmo mundo que Jesus pregou, resistência. Uma voz de resistência para não ouvir a palavra de Deus. Mas se você é um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, Ele fura o bloqueio e entra na alma do indivíduo, Ele transforma a mente e o coração, Ele cura as feridas, Ele sara dos traumas do passado, Ele arranca todo espírito ruim que traz medo, opressão, perturbação mental. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que a pergunta para nós hoje, por que então tanta resistência para obedecer Deus? Não, mas eu obedeço. Pare um pouquinho para pensar. Será que nós não temos um pouco de Jonas dentro de nós? Quantas vezes você já fugiu do Senhor? Fugiu dos confrontos onde Ele quis trazer cura em alguma área da nossa vida? Nós achamos uma porta do navio aberta, vamos por aqui. Quando vem confronto, a gente procura um lugar de fuga. Deus não quer que você fuja, Ele quer que você encontre com Ele. Quando encontra com Ele, Ele faz o que Ele fez com aquela prostituta: perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. Como o Senhor sabe? Como o Senhor sabe que eu tenho tanto pecado? A mulher que estava lá na beira do poço, vai chamar teu marido, não tem um marido, tu teve 5 e esse aí não é teu não, como é que você sabe? Deus sabe tudo de você e de mim, querido, tudo. Aquilo que teu esposo ou tua esposa não sabe, Deus sabe. Aquilo que você pensa, aquilo que você intenta até dentro do seu coração: eu vou fazer isso aqui, pronto, eu não aguento mais essa vida, vou fazer isso. Às vezes um pensamento de morte, um pensamento suicida, um pensamento de deixar a família. Deus conhece o seu coração. E por isso Jesus vem para nos encontrar e dizer: eu vou direcionar o seu caminho, você não vai para Tarsis, eu quero que você chegue em Nínive, porque ali tem algo extraordinário. E quando ele obedeceu, ele viu o extraordinário, a cidade inteira se converter, mas o coração dele continuava pedra. Ele ficou revoltado porque a cidade se converteu. Como assim, Deus? Por isso que eu não queria ir lá, eu sabia que tu ia fazer isso. Ele sabia, em vez de se alegrar porque aquela cidade não pereceu. Está vendo como é a nossa natureza, irmãos? Não se alegra com o sucesso do outro, não se alegra com a vitória do outro, não se alegra com a libertação de outros. Como assim? Se nós estamos aqui para cumprir o chamado como o de Jesus, Ele disse lá no começo: tende motivo de grande gozo, alegria, prazer. Foi o que ele sentiu o tempo todo, e ele disse para nós: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O que nos traz maior alegria hoje, irmãos? Ver vida se rendendo aos pés de Jesus, poder fazer um discipulado eficaz para que caminhe com as suas pernas e não precise que você fique toda hora: vem para a igreja, vamos para a igreja, você está lendo a Bíblia? Não precisa disso. Quando você encontra com Deus, tua vida transforma, tua vida é transformada pelo poder de Deus. Amém?
Senhor.